Sou o pastor Imar e este é o segundo vídeo de uma sequência de vídeos falando sobre os perigos e os grandes erros do movimento da visão celular. Visão celular é conhecido como G12, M12, MDA, tem vários nomes. E eu coloquei numa postagem no Facebook dizendo que estas heresias elas são mais perigosas do que as seitas que nós conhecemos como seitas realmente, porque as seitas elas ficam guardadas, elas ficam atrás dos muros dos seus títulos, então fica fácil você identificar, fica fácil você definir: eu não vou por ali, eu não vou entrar ali, ok. Já essa questão da visão celular, G12, é muito mais perigoso porque eles são inseridos nas denominações que já existem, nas denominações tradicionais, eles são implantados nas denominações. Então, a pessoa olha a denominação, é conhecida, tem um nome conhecido, e a pessoa diz: puxa, que bom, eu vou frequentar nesse lugar. E, na verdade, o lugar já está infectado com a visão celular. Tem pessoas dizendo que eu não devo falar dos irmãos, não devo falar das igrejas. Isso eles dizem que é uma falta de amor muito grande, porque fala mal dos irmãos de outras igrejas. Eu não falo mal dos irmãos, eu falo mal de ideias, de ideologias, de sistemas malignos. E eu seria desalmado se percebesse tudo isso e eu não falasse absolutamente nada. Eu ficar simplesmente escondido atrás daquilo que eu sei e não fizesse nada a respeito. Isso sim é falta de amor. É você saber que aquela outra pessoa está sendo enganada e você ficar calada. Isso é covardia. Bom, como eu não sou covarde, posso ter muitos defeitos, mas este não é um deles, eu me propus a fazer a sequência de vídeos falando claramente sobre os perigos da visão celular e do G12. Eu coloquei o segundo texto no Facebook, você que me acompanha, vá me seguindo, você vai compreender, é muita coisa. Eu coloquei já o segundo texto, e esse é o segundo vídeo. E nesse segundo vídeo eu falo sobre 5 conceitos que estes sistemas levam para dentro das igrejas, conceitos errados que eles levam para dentro das igrejas. Coloquei apenas 5, tem mais, e eu vou colocando na sequência. Por exemplo, primeiro conceito errado, que é grave, que eles levam para dentro das igrejas: o líder é intitulado de ungido de Deus. Ungido de Deus. Esse título, se você for ler o Novo Testamento de Mateus e Apocalipse, só vai ser aplicado a Jesus, ungido de Deus, que é a tradução do nome Messias, é ungido de Deus. Nunca é aplicado a nenhuma pessoa. E se você for olhar o Novo Testamento, você vai perceber que, na verdade, ungidos somos todos nós. O apóstolo João, na primeira carta dele, capítulo 2, versículo 20, ele diz que vós já tendes a unção do santo e vocês já estão esclarecidos. Então, toda aquela pessoa que aceita Jesus, que se entrega a Jesus, ela já tem a unção de Deus sobre a sua vida. Essa questão de ungido de Deus, na verdade, é um título que eles inventaram para dar superpoderes ao líder. Ele fica inquestionável, irrepreensível, ninguém pode falar um pio sobre o que ele está falando contrário, porque senão já vai correr maldição. E eles tiram isso lá de 1 Samuel 24, no qual Davi chama Saul de ungido de Deus, e Davi diz que não vai tocar no ungido de Deus. Só que temos problemas sérios aí. Primeiro, que se tocar, que Davi fala em relação a Saul, é matar, não repreender. Davi repreendeu Saul várias vezes, mas não matou. Então eles acabam espiritualizando as coisas literais a seu bel prazer. E na verdade Saul foi repreendido por Davi, e Davi, quando rei, foi repreendido pelo profeta Natan, quando ele pecou com Betseba. Então isso aí não é esclarecido, a coisa fica mistificada. Então é tipo de imunidade gospel, uma imunidade evangélica de liderança. Então a pessoa fica imune
a qualquer tipo de repreensão, fica imune a qualquer tipo de apontamento de erro. Então isso é gravíssimo, porque a pessoa vira um semideus, vira uma celebridade, é ungido de Deus. E essas pessoas são defendidas pelos seus seguidores a todo custo, sabe? Eles vão ao extremo para defender a honra do seu ungido de Deus. Na verdade, não é isso que o Novo Testamento nos mostra. Nós, enquanto líderes, somos servos dos servos. Essa é a nossa função. Não somos celebridades. Não, no Novo Testamento a pessoa mais exaltada é alguém que Jesus chama de pequeninos. Pequeninos são aquelas pessoas que são cuidadas, são aquelas pessoas que estão diante de nós para serem guardadas por nós. Nós, enquanto líderes, temos sim que sermos honrados dentro das nossas atribuições, mas na verdade nós vamos prestar conta diante de Deus, nós somos servos para servir aquelas pessoas que estão nos seguindo. E inclusive eles utilizam essa coisa de ungido de Deus para amaldiçoar todo mundo. Eles amaldiçoam. Se você fizer cara feia para o líder, ele amaldiçoa você. Se você sair da sua célula, ele vai amaldiçoar você. Se você sair da sua igreja e for para outra igreja, ele vai amaldiçoar você. É maldição em cima de maldição. E Jesus disse: não amaldiçoeis, somente abençoem. É difícil a pessoa entender isso, né? Segundo conceito errado que eles desenvolvem é que a marca da bênção de Deus sobre um lugar é a multiplicação de pessoas ali, ou seja, as multidões é a prova de que aquele movimento, aquela igreja tem a bênção de Deus. Então, se tiver muitos membros, então é abençoado. Se tiver poucos membros, está debaixo de maldição, não tem aprovação de Deus, é melhor fechar a porta. É uma loucura isso que eles criam, isso que eles fazem. E na verdade, multidões nunca foi marca de certo negativo. Na verdade, vai militar contra eles, porque Jesus disse claramente que em Mateus 7,13, que na verdade a porta larga é a porta das multidões. Se tem muita gente entrando lá, não podemos ver isso como um bom sinal, não. Na verdade, pode ser até um mau sinal. Nunca a voz do povo foi a voz de Deus. A voz de Deus é a palavra, são as escrituras, isso é a voz de Deus. E um ministério abençoado não é aquele que está cheio, não. Se tiver muitas pessoas ali para ouvir a palavra corretamente interpretada, o evangelho, ótimo. Mas na verdade o que define um ministério abençoado é o quanto ele se baseia no evangelho de Cristo. É isso que realmente define o ministério abençoado. Esses que estão cheios, na verdade, eles estão mais inchados. Estão inchados de pessoas procurando seus próprios interesses ali, manipuladas. Elas não estão vindo através do Espírito Santo e querendo Deus e querendo o Evangelho. Não é bem por aí que a banda toca. Terceira coisa grave que eles ensinam, que os frutos são pessoas que entram no ministério. Então você é uma pessoa frutífera porque você tem muitos seguidores e você trouxe muitas pessoas para dentro da igreja. Isso não é verdade. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Agora, sim, eu vou conhecer uma pessoa pelos frutos. Tem muita gente, é bom, esse servo é bom. Tem pouca gente, o servo aí está desclassificado. Meu Deus, onde foi que eles tiraram isso? Deus, isso é coisa vinda do marketing empresarial, sabe, desenvolvimento de grupos, das empresas. Eles aplicam isso dentro das igrejas. Isso é um absurdo. Isso chega a ser blasfêmia. Fruto na Bíblia, na verdade, se você for lá olhar em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, fruto é a ação do Espírito Santo no nosso caráter. O fruto no sentido positivo. No sentido negativo é mau caratismo. Mas no sentido positivo, o fruto, ele é na verdade quando a pessoa desenvolve o amor de Deus, a paz, a alegria, a santificação, a tolerância, a vida cristã. É quando ela desenvolve as características do caráter de Cristo no seu caráter, no seu jeito de ser, no seu jeito de se comportar. Isso aí é fruto, isso é fruto. Enquanto o pessoal estão concentrados em fruto como pessoas, eles se perdem no fruto como caráter. E eles têm um circo chamado fruto fiel. Fruto fiel, meu Deus, é um circo, é um espetáculo que eles fazem para exaltar os que têm muitos discípulos e acaba humilhando os que têm poucos discípulos. Na verdade, isso daí é uma estratégia de marketing para forçar as pessoas a atingir metas através da sua vaidade pessoal, porque a pessoa vai aparecer diante de uma multidão,
e ela vai ser aplaudida, vai ter gritos, sabe, vai ter foguetes, porque ela tem aquelas pessoas ali, e os que não tem ficam por ali dizendo, pois é, eu estou com alguns aqui, e em muitos casos tem pessoas que são convidadas especialmente, e eu sei do que eu estou falando, tem casos até de pessoas que são pagas, tem um cachezinho para estar naquela noite compondo aquele grupo, a fim de dar status para aquele líder. Isso aí acontece muito. Então vira um circo. Então o que é exaltado se orgulha e já se sente superior aos outros ali. Não adianta dizer que não, eu apenas estou fazendo obra de Deus. Esse é o discurso para a pessoa ouvir, mas não é a realidade que acontece. E tem pessoas que até se desviam por causa disso, porque dizem, poxa, eu não estou conseguindo multiplicar, eu não vou ficar passando por esse mico, fruto fiel, eu vou sair desse negócio, rapaz, também que isso não está dando certo para mim, e acaba se desviando. Isso infelizmente é uma palhaçada, isso não faz sentido nenhum. Eu peço a você que saia disso, pelo amor de Deus, isso não é de Deus. E outra coisa que eles têm é que eles ensinam é que a pessoa é líder. Chegou na igreja, é líder. E é líder de excelência, não é qualquer líder, é líder de excelência. E já vão inflando a pessoa na sua vaidade. Então você chegou aqui, você não vai ser um servo, você vai ser um líder, você vai ser uma pessoa que vai comandar outros, você vai ter voz de comando sobre os outros, ou seja, já começa a mexer com a vaidade, já começa a manipular pela vaidade da pessoa. Então é tudo rápido, a pessoa chega lá, ela já é chamada de líder, e em muitos casos até são chamadas de pastores. Pastores porque estão cuidando de alguém, pessoas inexperientes vão cuidar de pessoas inexperientes. Mas num outro vídeo eu vou falar bastante sobre isso. Mas então, nossa, todo mundo é líder. Só que o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro em Efésios 4:11, a uns Deus chamou para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres. Deus vai chamando as pessoas para lugares específicos. 1 Coríntios 12, do 14 ao 20, o apóstolo Paulo diz, nem todo mundo pode ser orelha, nem todo mundo pode ser nariz, nem todo mundo pode ser boca, nem todo mundo pode ser olho, cada pessoa tem o seu lugar no corpo de Cristo. Então, para o bom entendedor, já deu para perceber que nem todo mundo vai ser cabeça, nem todo mundo vai ser líder, e as pessoas têm as suas mais variadas funções dentro do ministério. Liderança é um chamado. Pastorado, então, municipal é um chamado de Deus específico. E por último, eles trabalham o ativismo. A pessoa entra, é encontro atrás de encontro, reunião atrás de reunião, e muitas vezes isso vai sacrificando o casamento da pessoa, que às vezes já não está muito bem, fica pior ainda, acaba com os relacionamentos familiares. Enfim, a pessoa ela se volta toda para o ministério, que o ministério suga a vida da pessoa por completo e vai destruindo a pessoa de todas as formas. Você não tem tempo nem de crescer, nem de tomar o leite, como Pedro fala em 2 Pedro 2:2, tomando leite para crescer no desenvolvimento. Então, abra os olhos, pelo amor de Deus, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.